né? Eu não fiquei doente nem um dia. Nem um dia. Eu não tive que tomar um comprimido para dormir. Deus sustentou. Atravessamos ventanias, tanta coisa atravessamos. Deus sustentou. Deus abençoou. Nada faltou. Ó, para vocês verem aqui, ó. Esse mês as células bateram o recorde. Isso aqui é dinheirinho das células, para quem não sabe. Foram adquiridas 20 cestas básicas. E o homem que vende para a gente, ele fica tão feliz que ele falou, esse mês eu vou dar 2. Deu 2. Tem 22 cestas aqui. E isso é uma coisa mensal, não é anual, não, semestral. São aquelas rubricas de Deus dizendo, ó, estou aprovando, vai. Vai assim que eu estou aprovando. Abençoado. Então, irmãos, dia 24, será um sábado, nós vamos fazer um almoço. A congregação vai oferecer um almoço para vocês. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai lavar prato, ninguém vai acender fogo, ninguém vai fazer nada. Vocês estão sendo convidados para sentar e almoçar conosco lá na AFOCA, lá na Associação dos Funcionários do Fórum da Comarca de Assis, na saída ali para o Tabajara, para o Horto ali e tal, depois a gente... A partir de 10h30 da manhã, teremos louvor, teremos testemunho, teremos um tempo de agradecimento a Deus, e depois nós vamos sentar e vamos almoçar gostoso e bater papo. E agradecer a Deus pelos 10 anos de organização da missão. Amém, irmãos? Vocês são convidados. É para os membros da igreja, é para os familiares dos membros, que moram ali na mesma casa, é para aqueles que estão firmes participando da célula, mesmo sem ser membro. Nós queremos que vocês vão lá participar, almoçar conosco. 24 de agosto. Amém, irmãos? Digam glória a Deus. Muito bem. E amanhã vamos fazer reunião da diretoria, tá bom? Diretoria executiva lá na Diva. Tá bom, Diva? Faz um cafezinho quentinho lá, Diva, viu? Coisinha lá para nós tomar. Vamos fazer reunião amanhã. Irmãos, a palavra dessa manhã é o seguinte, a gente poderia, é o tipo da palavra que você pode falar horas sobre ela, mas que você pode falar também em 15 minutos, se você quiser. Porque a palavra dessa manhã, ela vai abordar assim, os dois ciclos daquele processo da saída do povo do Egito para entrar na Terra Prometida. Então, nós sabemos todos que Deus levantou Moisés e Arão, o seu irmão, que eles foram no Egito, que a luta lá foi dura com o faraó, certo? Para tirar o povo de lá, atravessaram o Mar Vermelho e peregrinaram por 40 anos no deserto. Na verdade, não são 40, são 38. Porque os primeiros 2 anos, o povo ficou estacionado ali no Monte Sinai, na planície do Sinai, no Monte Horebe. Ficaram ali por 2 anos, recebendo instruções, recebendo orientações de Moisés. Por quê? Porque aquele povo que saiu do Egito era um bandão de escravos, cabeça de escravo, 430 anos no Egito. Então ali na planície do Sinai, eles... Durante 2 anos receberam instruções, organização como tribos, inclusive organização militar, tarará, parará, 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 parará. Dali da planície do Sinai até entrar na Terra Prometida,
Se corresse tudo bem, eles gastariam apenas 11 dias de viagem. De onde eles estavam, no Monte Horebe, até Cádiz Barneia, que é a entrada já da Terra Prometida, seriam 11 dias de viagem. Mas eles gastaram 38 anos. Por quê? Porque Deus chegou à conclusão que aquele povo não podia entrar na Terra Prometida. Então Deus levou aquele povo a peregrinar pelo deserto para que todos eles morressem. E os filhos deles, pequenininhos, crescessem para entrar na terra. Aqueles 38 anos andando no deserto não serviu para nada, não edificou em nada. Foi um tempo que Deus usou para se livrar daquela geração, porque aquela geração não poderia entrar na terra. E por que aquela geração não poderia entrar na terra? É sobre isso que a gente vai falar. Então, aquela geração que peregrinou no deserto, 38 anos, a gente chama esse ciclo de Moisés. Como é que era o ciclo de Moisés? O período que eles andaram com Moisés no deserto. Como é que era esse ciclo? Como é que era a cabeça daquele pessoal? Aí morreu Moisés. Olha que ironia, né? Olha que ironia. O libertador do povo do Egito não pôde entrar na Terra Prometida. Não se qualificou. Não parece uma ironia? Não é uma ironia, é uma realidade. Não se qualificou. Aí Deus levantou o sucessor de Moisés, que era o seu auxiliar, Josué, filho de Num. Aí a conversa mudou. Com Josué, iniciou-se um novo ciclo, que foi agora o ciclo da conquista da terra. Irmãos, eles entraram na Terra Prometida, mas lá não tinha nada de graça, não. Eles tiveram 5 anos de guerra para conquistar a terra. Não pensa que eles entraram lá, o amorreu, o eteu, o jebuseu, o perizeu, aqueles 7 povos disseram assim: vocês que vão assumir, está aqui a nossa cidade, então pode pegar, está aqui a nossa lavoura, está aqui o nosso gado. Negativo. 5 anos de guerra para conquistar a Terra Prometida. É onde eu digo sempre para os irmãos que a bênção de Deus é de graça, mas não é barata. Todo cristão devia ter isso na cabeça. A bênção de Deus é de graça, mas não é barata. Porque nós temos as nossas conquistas a fazer. Você tem que conquistar. Digam glória a Deus. O que eu vou ler para vocês aqui? Eu vou ler alguns versículos da Bíblia no livro de Êxodo, todos em Êxodo. Eu vou ler algumas passagens que vão mostrar para nós um pequeno retrato do ciclo de Moisés. Como é que foi aquele ciclo, aquele período com Moisés ali no deserto? Esse período foi marcado pelo quê? Foi marcado pela reclamação, murmuração, resmungação, rebelião por parte daquele povo. O povo saiu do Egito, irmãos,
povo saiu do Egito apenas fisicamente. Apenas fisicamente. Espiritualmente, não. Eles estavam a caminho da terra prometida apenas fisicamente. Espiritualmente ainda não tinham saído do Egito. Isso é comum na igreja. A pessoa, membro da igreja, tomando a ceia, participando dos cultos, parari, parará. Mas a vida dela é uma vida mundana. Ela está fisicamente na igreja, mas espiritualmente ela está no mundo ainda. Veja só, Êxodo 14. Êxodo 14. Eu não vou me alongar aqui com esses exemplos, porque nem precisa. É uma história mais ou menos batida. Até na Record passa isso, 8h30. Vocês estão vendo o Zé do Egito para lá, para cá. Né? Êxodo 14, versículo 10. Exemplo. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. O que você acha? Deus tirando o orelha seca para fora, para dar para ele uma terra própria, prometida. E o sujeito reclamando. Primeiro problema que surgiu, os egípcios estão vindo. O povo pegou Moisés e alugou. Está vendo? Não falamos para você? Você devia ter deixado a gente lá no Egito. No Egito tinha cemitério. Aqui não tem nem cemitério para a gente ser enterrado. Quem está entendendo? O corpo estava indo para Canaã, mas o espírito estava lá no Egito ainda. Repita comigo: ciclo de Moisés foi marcado por esse tipo de manifestação. Êxodo 15, 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. Tem gente que dá o nome de Mara para a filha, né? Mara quer dizer amarga. Podia pôr um outro nome, né? Antônia ficava melhor, né? Aí a água de Mara era amarga, era uma água saloba. O que o povo fez? Quem que adivinha? Murmurou. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Começou a ladainha. Essa é uma característica do ciclo de Moisés. Ciclo de Moisés. Uma característica. A reclamação, a murmuração. Por quê? Porque o corpo saiu, mas o espírito não saiu. A pessoa está na igreja, está no evangelho, mas não entendeu nada, não caiu a ficha. E as pessoas, de modo geral,
pensam que Deus existe para trabalhar para ela. Deus é entregador de pizza. Alô? Aí da pizzaria? Divina? É. Manda uma de calabresa. Quanto tempo demora? Com borda ou sem borda? 30 minutos. Deu 35, o cara já está ligando, xingando todo mundo, porque ele... A gente acha que Deus existe para nos servir. Nós estamos no centro do universo. Deus está na periferia, trabalhando para nós. Isso é um ciclo na nossa vida. Quem está entendendo? Ah, é? Deus falou que vai me levar para a Terra Prometida? Então eu quero um carro novo, ar-condicionado, estrada asfaltada e tal. Senão eu não vou atravessar. O ciclo de Moisés foi marcado por isso. Êxodo 16. Tudo junto aí, está vendo? Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel fizeram o quê? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha que ingratidão, irmãos. Quem nos dera ter morrido na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Isso é um ciclo que eles viveram. E eu vou repetir, o corpo saiu, mas o espírito não saiu. Eles não estavam entendendo nada. E aqui nesse episódio, Deus mandou o que para eles? O maná. Deus mandou o maná. Aí mesmo no capítulo 16, versículo 12 diz: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então Deus mandando carne através o pão através do maná, e depois mandando carne para o povo. O que mais que precisa? Maionese? Pudim de leite condensado? Mas que satanás, hein, irmãos? Que dureza, hein? Isso é um ciclo. Todos aqueles 38 anos foram marcados por essa quizumba do Ribu, do Kung Fu aqui, ó. 38 anos que não virou em nada. Qual foi o aproveitamento? Zero. Era um tempo só para esperar o caboclo morrer. Só isso. E enquanto o filho dele crescia. Deus perdeu totalmente a confiança naquela geração. Para não dizer que aquela geração toda estava perdida, aproveitou 2. Qual é o nome dos 2? Como? Josué e Calebe. Só 2. Entre 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças, aproveitou 2. 2 apenas creram em Deus. Quando foi para entrar na terra, eles votaram a favor. Eles disseram, não, vamos entrar, Deus é conosco, Deus vai nos dar. Né? Mas foram voto vencido. Judiação daqueles 2, né? Eles podiam ter entrado em 11 dias. Tiveram que viajar 38 anos perdidos por causa da incredulidade dos outros. Esse foi um ciclo. Vamos ler mais uma? Êxodo 17. Tudo junto aí. Ó. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim,
fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Você já sabe o que vem, né? Chegar lá, não tinha água. O que vem mesmo? Murmuração. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só resta me apedrejar, Senhor. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Que luta, hein? Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá, que quer dizer, literalmente, tentação, tentado. Massá quer dizer isso. Digam glória a Deus, irmãos. Então, essa situação, a gente podia ler mais 227 versículos aqui, mas não. Vocês já entenderam. Essa situação representa um ciclo. O ciclo de Moisés. E esse ciclo de Moisés, como os irmãos já viram, ele representa o individualismo. As pessoas olhando para o próprio umbigo, para as próprias necessidades pessoais. Eu tô inserido na obra de Deus para que Deus quebre os meus galhos? Ou porque Ele me escolheu e me deu o privilégio de fazer alguma coisa por Ele, pela obra dEle? Será que quando eu sou chamado por Deus, eu tenho que me preocupar com as minhas próprias coisas? Ou Deus já se preocupou? Eu tenho que me preocupar com as dele agora? O que é nosso já está guardado, irmãos. Digam glória a Deus. Porque se você precisa servir a Deus, esquentando a tua cabeça o dia inteiro, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, qual é a vantagem de você estar aqui? Se você vive aqui do jeito que você vivia lá fora, qual é a vantagem de estar aqui? Eu não ficaria aqui um minuto. Se eu tivesse que viver aqui, como eu viveria lá fora, qual é a vantagem? Não. A tua segurança, o teu sustento, a bênção de Deus já estão assegurados sobre a tua vida. Ele não te chamou para você continuar esquentando a cabeça. Ele te chamou para servi-lo, para cuidar dos interesses dele. Você quer que Deus cuide das tuas coisas? Amém? Cuida das dele. Ele vai cuidar das suas. De maneira admirável. De maneira maravilhosa. Então o ciclo de Moisés é caracterizado por esse estado de individualismo, de olhar para o próprio umbigo, para as necessidades pessoais. Ai, eu quero água, eu quero pão, eu quero carne, eu quero um cemitério para mim ser enterrado. Até cemitério, irmão. Então eles estavam a caminho de Canaã apenas fisicamente. Espiritualmente ainda não tinham saído do Egito. Espiritualmente ainda não tinham saído do Egito. Continuavam no Egito. Agora, morreu Moisés, foi sepultado.
chegaram à beira do Jordão, na divisa, na terra de Moabe, para entrar agora na terra prometida. Moisés morto, Deus sepultou Moisés, e agora Josué foi levantado para se colocar diante do povo. Começou um outro ciclo. O ciclo de Josué, irmãos, é um tempo de ampliação da tenda. É um tempo de conquistar novos territórios para Deus. Uma nova ideia no lugar da ideia antiga. Qual era a ideia antiga? Eu quero pão, eu quero cemitério, eu quero água, a cebola do Egito. Essa era a ideia antiga. A ideia do individualismo. Deus me trouxe para cá, Ele tem obrigação de dar o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Agora não. Agora com Josué, chegou o tempo de conquistar territórios para Deus. Uma nova ideia no lugar da ideia antiga, uma nova visão, um novo modelo. Olha lá para você ver em Josué, capítulo 1. Termina Deuteronômio, começa Josué. Capítulo 1. Mudou o papo, mudou a conversa, mudou a abordagem. Agora é tempo de conquista. Agora não é tempo de ficar, ai, eu vou morrer, eu estou com fome. Não, agora chegou o tempo de ganhar território, de prosperar, de crescer, de enriquecer, de se tornar o que Israel se tornou. Por que Israel se tornou no que se tornou? Porque mudou o ciclo, mudou a ideia, mudou a cabeça. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, presta atenção, irmãos, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha, ó. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 3 princípios da conquista. 3 princípios norteadores neste novo ciclo. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã, escute o que eu estou falando, que eu sei o que eu estou falando. Nós estamos entrando num novo ciclo nessa congregação.
Nós estamos entrando no ciclo do serviço, no ciclo do trabalho para Deus. E o que eu tenho falado vai se cumprir. Um espaço como esse aqui não vai ser para reunir o povo da congregação. Um espaço como esse vai ser para reunir líderes, só líderes. E vai ficar pequeno. E os que chegarem meio tarde vai ficar em pé atrás na reunião. 3 princípios nesse ciclo da conquista. Primeiro, o princípio do esforço. Esforça-te. Deus falou para Josué, esforça-te. Esforça agora, porque agora é a hora de conquistar novos territórios. O que diz em Mateus 11, versículo 12? O que diz em Mateus 11, 12? Diz assim, ó, quer ver? O Bauer vai pôr lá. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. A bênção de Deus é de graça, mas não é barata. O reino de Deus se adquire por esforço. Digam glória a Deus, irmão. O que é melhor, pagar aluguel ou pagar a sua própria casa? O que é melhor? Mas é com esforço que você paga a tua casa, não é? Quem que já não deu aquele passo difícil, duro? Vou fazer minha casa. O Zé Lúcio, quando começou a casa dele, o alicerce ficou no meio do mato 4 anos, né, Zé Lúcio? Não foi? Foi ou não foi? Foi? Mas ele continuou. E o Celso ajudando e todo mundo, e vai, e vira, e ele levantou a casa dele. A casa própria se adquire por esforço. Sim ou não? O reino de Deus também. É outra cabeça. Eu não quero me beneficiar apenas daquilo. Não, aquilo lá é meu. Deus está me dando. Primeiro mandamento da conquista de novos territórios, do ciclo de Josué, esforça-te. Segundo princípio da conquista, tenha bom ânimo. 1 Samuel 30, versículo 6. Falei esses dias aqui de 1 Samuel 30, versículo 6. Aquele momento terrível. Olha aqui para mim. Quem é que não tem um momento terrível? Quem é que não tem uma hora dura como teve Davi? Voltou para a cidade dele, chamada Ziclag. Chegou lá, os amalequitas tinham botado fogo em Ziclag e sequestrado todas as mulheres e as meninas e as crianças. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Irmãos, oração, domingo de manhã, hora sagrada, estudo bíblico, buscar a Deus, para você se reanimar no Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui agora, não quero que ninguém me entenda mal. Por favor, não me entenda mal, hein? Eu não sou melhor do que você, talvez eu seja pior, talvez tenha gente aqui, e tem, melhor do que eu, em vários aspectos. Mas quem de vocês precisou me ajudar e cuidar de mim algum dia? Quem que precisou ir atrás de mim e me socorrer porque eu estava mal, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro? Ninguém. Por quê? Porque eu aprendi isso aqui, ó. Me reanimar em Deus. O retroabastecimento. Digam glória a Deus, irmão. Davi se reanimou no Senhor. O Elias não.
Eu preguei faz pouco tempo. O que aconteceu com Elias? Pediu a morte. Pediu a morte. Por quê? Porque ele foi pegando para ele o fardo, pegando para ele o fardo, pegando para ele o fardo. Eu não pego fardo nenhum para mim. Eu entrego tudo para o Senhor. E eu me renovo no Senhor. E eu me animo no Senhor. Eu posso ficar doente amanhã, necessitado de alguma coisa, irmãos. Amanhã eu posso estar entubado lá no hospital. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu quero dizer que até o presente momento, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e me sustentou. Porque eu tenho me reanimado no Senhor. Digam glória a Deus, irmãos. Segundo princípio da conquista, tenha bom ânimo. Se reanime em Deus. Você tem que ter na tua vida, no teu dia, um negócio chamado devocional. Você tem que ter uma devocional diária, com a Bíblia, tempo de oração, de falar com Deus, independentemente de culto, de reunião da igreja, de reunião de liderança, você tem que ter essa capacidade de se retroalimentar. Porque o Espírito Santo mora no teu coração. Se você ainda tem que vir aqui nesse prédio para ter um encontro com o Espírito Santo, alguma coisa está errada na tua vida. Ele tem que estar morando no teu coração. Ele está com você na tua casa. Ele está com você na rua. Ele está com você no carro. Ele está no seu local de trabalho. Clama a Ele. Se reabasteça da presença dEle. Esse é o segundo princípio da conquista, tenha bom ânimo. E o terceiro princípio da conquista, não tenha medo. Sabe o que é o medo? Medo é você acreditar numa coisa que Deus já falou que é mentira. Deus já falou que é mentira, e você continua acreditando naquilo. Isso é medo. Acreditar em algo que Deus já disse que é mentira. O medo é irmão gêmeo da incredulidade. O medo é a crença na incapacidade de Deus em cumprir as promessas dele. Deus falou para Josué, não tenha medo. Eu fui com Moisés, Josué. Foi sim, senhor. Você com você também. Agora nós vamos conquistar territórios para Deus. Esse é o ciclo de Josué. Vamos entrar nesse ciclo, irmãos. Que não fique ninguém de fora. O que eu posso fazer para o Senhor? A Sônia, o Tiagão, a Thaís, que não é Laís, mas é Thaís, que chora para a boné. Deixa ela chorando, Sônia. Você prega e ela fica atrás da porta só chorando, aos pés do Senhor, para Deus enviar o seu poder. Vamos fazer alguma coisa para Jesus. Nós já temos demonstrações aqui na nossa congregação. Tem um juiz de direito que faz a obra, mas tem uma Zeneide que faz a obra, que é uma dona de casa. A obra do Espírito Santo é democrática. Não há nada mais democrático do que o trabalhar de Deus na igreja. Tem um major que é comandante da polícia militar que faz a obra junto com outra que é dona de casa. Todo mundo junto debaixo do mesmo teto. E Deus operando. Vamos sair do ciclo de Moisés. O ciclo do individualismo. Eu vou fazer uma campanha, vou ver o que Deus pode fazer para mim. Pelo amor de Deus. Vamos começar uma campanha para ver o que nós podemos fazer pelo Senhor. Mateus 6,33, guarda isso na cabeça. E eu vou parar por aqui, porque senão eu já fico empolgadinho e começo a falar e não acaba mais isso. Eu estou enjoado até de mim já. Mateus 6,33. Aprenda isso. Guarda isso no teu coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Os irmãos estão andando porque nós vamos servir a ceia aqui, né? Busca primeiro o reino de Deus. Se a gente pegar a partir do verso 25 aí, Bauer, Mateus 6, a partir do verso 25, você vai entender o que Jesus falou. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, o que haveis de beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, um côvado é um passo, é uma medida de 45 centímetros. É isso aqui, ó. Ó, um côvado. Por mais que você esteja ansioso, você pode acrescentar um passo a mais na tua vida? Não pode. Ninguém vai conseguir acrescentar um passo a mais. Eu gosto de observar pessoas. Às vezes, eu já fiquei muitas horas assim, em rodoviária, em aeroporto. Eu fico vendo as pessoas passando assim. Vem um manquinho assim, com uma bengalinha. Vem outro todo saradão assim. Eu fico olhando as pessoas, eu digo, qual será o último passo desse sujeito? Vai ter um último passo, não vai ter? Do saradão, do fortão, do bonitão, do veinho manquinho, arrastando a perna, não vai ter? Vai ter o último passo. Cada coisa que eu penso, passando assim, eu digo, qual que vai ser o último passo dessa pessoa? Aonde será? E o dia que ela der o último passo, ela não vai dar nenhum mais. Ninguém, com todas as suas preocupações, pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ó, isso aqui é o ciclo de Moisés, irmãos. Ó. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Amanhã é segunda. Aí na porta da igreja, acabou que fala para o pastor, amanhã é segunda-feira brava, hein, pastor? Desertão, velho. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É o povo do mundo. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí vem o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu encerro fazendo uma pergunta para você. Qual é a melhor maneira de pedir uma coisa para alguém? Qual a melhor maneira de você pedir alguma coisa para alguém? Por exemplo, você precisa de alguma coisa do Carlão, alguma coisa que o Carlão tem. Qual é a melhor maneira de pedir? Agradar. Boa. Também se é juiz, você tinha a obrigação de responder certo mesmo. Tocar o coração de uma pessoa é muito mais eficiente do que você ficar naquela dos filhos da sanguessuga, lá de Provérbios, que diz que a sanguessuga tem duas filhas. Uma chama dá
e a outra dá. Sanguessuga só faz isso. Tocar o coração de Deus, irmãos. Nós precisamos tocar o coração de Deus. Caminhar ao encontro dos interesses de Deus. Fazer a vontade dele. O que você não está fazendo ainda, que se você fizesse, iria alegrar o coração de Deus? Pensa nisso. E você vai deixar de viver no ciclo do Moisés e vai passar para o ciclo de Josué. Vamos conquistar. Afia as espadas. Vamos entrar nesse território. Deus vai na frente. Deus vai nos ajudar. Mas nós vamos conquistar esse território para Deus. Aí você olha para Israel hoje. Como diz o Bolsonaro, eles não têm nada e olha o que eles são. Nós temos tudo e não somos nada. Na ordem das nações. Potência nuclear, uma das maiores potências tecnológicas do planeta Terra, num território menor do que o estado de Sergipe, onde só tem pedra, onde eles importam terra de outro país para aterrar lugares lá. Por quê? Porque passaram a história toda tentando agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E Deus os honrou e abençoou. A vitória nos teus negócios, no teu lar, na tua casa, nas tuas finanças, virá por acréscimo da mão de Deus. Não é porque você vai trabalhar que nem louco das 6 da manhã até as 11 da noite, não. Não. Com você é diferente. Com você Deus acrescenta e abençoa. Quem crê nisso? Vamos ficar em pé para nós orar? Para nós tomar a ceia do Senhor? Oh, que privilégio, né? A dona Andréia veio no culto a primeira vez, já vai tomar a ceia conosco. Olha que bom, né, Andréia? Você viu como Deus gosta de você, Andréia? Parecia que não, né? Mas gosta demais de você. Ele estava de olho no você já, ó. Fazia tempo. Digam glória a Jesus. Irmão Alexandre, faz uma oração aqui. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que renova, que fortalece, que nos dá direção, Senhor, para que nessa nova semana nossos passos eles se direcionam à sua palavra mais uma vez, Senhor. Como nos aprendemos aqui hoje, nós temos acesso, sim, ao nosso Pai por meio da oração, por meio do nosso contato diário, minuto a minuto com Deus. Basta nós nos esforçarmos, basta nós buscarmos essa renovação, não tendo medo de nada, porque o medo vem do diabo, vem do inimigo. Muito obrigado, Senhor, por mais esse culto maravilhoso, por essa bênção e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda irá fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.